Salmo 2. O Messias, rei de Sião e de toda a terra. 1. Porque se amotinam as nações e os povos, intentam vãos projetos. 2. Revoltam-se os reis da terra, e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e o seu ungido. 3. Quebremos as suas algemas e atiremos para longe o seu jugo. 4. Aquele que mora no céu sorri, o Senhor escarnece deles. 5. Então lhes fala com ira e com a sua cólera os atemoriza. 6. Fui eu que ungi o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. 7. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. 9. Hás de governá-los com cetro de ferro, quebrá-los como vasos de barro. 10. E agora, ó reis, tomai sentido, atendei, vós que julgais a terra. 11. Servi ao Senhor com temor, aclamai-o com respeito. 12. Reverenciai-o para que não se irrite e fiqueis perdidos, porque num repente se inflama a sua ira. Felizes todos os que confiam no Senhor. Agora te convido a refletir comigo. O Salmo 2, o reinado de Deus e a soberania do Messias. O Salmo 2 é uma das passagens mais poderosas e proféticas das Escrituras. Ele revela o senhorio absoluto de Deus e anuncia o reinado do Messias, Jesus Cristo, aquele que foi ungido para governar sobre toda a terra. Enquanto o Salmo 1 fala sobre o caminho pessoal da fé, o Salmo 2 amplia o olhar e mostra o confronto espiritual entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Porque se amotinam as nações e os povos, intentam vãos projetos. O salmista começa com uma pergunta que atravessa os séculos. Por que o mundo se rebela contra Deus? Por que tantos se levantam tentando derrubar o que é eterno? Desde o início, a humanidade tenta viver sem Deus, criando seus próprios caminhos, leis e vontades. Mas todos esses projetos são vãos, porque nenhuma força humana pode se opor ao Criador. Os reis, os poderosos, os governantes podem se unir, conspirar, se levantar, mas o trono de Deus nunca será abalado. Revoltam-se os reis da terra, e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Essa expressão, seu ungido, é profética. Fala do Messias, de Jesus Cristo. Séculos antes do nascimento de Cristo, o salmista já anunciava que o mundo resistiria à vinda do Salvador. E realmente foi assim. Os poderosos se levantaram contra ele, o julgaram, o crucificaram, mas mal sabiam que o plano de Deus estava se cumprindo exatamente ali. Eles disseram: quebremos as algemas, vamos nos livrar do jugo de Deus. Quantas vezes o homem moderno repete a mesma frase? Não quero mandamentos, não quero limites, quero ser livre. Mas a verdadeira liberdade não está em rejeitar Deus, está em se submeter a Ele, porque só em Deus existe paz. Aquele que mora nos céus sorri. Que versículo maravilhoso! Enquanto os homens planejam, Deus sorri. Não é um sorriso de ironia, mas de soberania. É o sorriso de quem já venceu. Deus não se preocupa com as ameaças do mundo, porque Ele é o dono de tudo. Ele reina sobre os céus e a terra. Nada foge do seu controle. Então lhes fala com ira e com a sua cólera os atemoriza. Deus é amor, mas também é justiça. O mesmo Deus que acolhe os humildes corrige os orgulhosos. A ira de Deus não é explosiva como a humana. É o reflexo do seu zelo pela verdade, da sua santidade que não pode conviver com a injustiça. Ele declara: fui eu que ungi o meu rei sobre Sião. Ou seja, é Deus quem estabelece a autoridade. Não são os homens que escolhem o verdadeiro rei. É o próprio Deus quem unge Jesus como Senhor de tudo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui está uma das mais belas declarações da Bíblia. Deus Pai falando com o Filho.
uma revelação clara do amor eterno e da filiação divina de Cristo. Esse versículo se cumpre plenamente em Jesus, o Filho unigênito de Deus, aquele que veio para redimir o mundo e reinar com justiça. E Deus continua: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. Tudo pertence a Cristo, toda nação, todo povo, toda língua. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e um dia todo joelho se dobrará diante dele. E agora, ó reis, tomai sentido. Aqui o salmista faz um chamado à reflexão. Mesmo os poderosos, os governantes, os influentes, todos devem se curvar diante de Deus. Não há trono humano que dure para sempre, mas o trono do Senhor é eterno. Servi ao Senhor com temor, aclamai-o com respeito. Temor aqui não é medo, é reverência, é respeito, é adoração, é reconhecer que Deus é santo e digno de todo louvor. Quem serve a Deus com temor vive com sabedoria. Quem se afasta vive perdido em sua própria arrogância. Reverenciai-o para que não se irrite e fiqueis perdidos. Essa é uma advertência amorosa. Não se trata de medo do castigo, mas de respeito à autoridade divina. Deus nos chama ao arrependimento antes que venha o juízo. Ele é paciente, misericordioso, mas não permitirá que o mal triunfe para sempre. Felizes todos os que confiam no Senhor. O salmo termina com esperança. Sim, o mundo pode se revoltar, os reis podem se levantar, as nações podem se agitar. Mas felizes são aqueles que confiam em Deus, porque enquanto o mundo muda, Deus permanece. Enquanto os impérios caem, o reino de Cristo continua de pé. E a verdadeira felicidade, a paz que o mundo não entende, é viver sob o reinado do Senhor Jesus. É reconhecer que Ele é Rei, Salvador e Juiz. E quem confia nele não será abalado. Mensagem final para o coração. O Salmo 2 é um lembrete de que ninguém está acima de Deus. Ele é o Rei que governa com amor e justiça. E ainda hoje Ele convida todos, grandes e pequenos, a se renderem à sua graça. Porque no fim, a vitória não é dos poderosos, é dos que confiam no Senhor. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Que o Senhor te acompanhe hoje e sempre. Amém.